Agora no Repórter MT eu entrevisto Carlos Tuffi. Ele que é referência nacional em palestras em ambiente corporativo. Psicólogo, logoterapeuta, especialista comportamental. Ele vai falar sobre o sentido. Afinal, qual o sentido que você está dando para a sua vida? Tuffi, hoje quando você idealiza o ser humano, seja ele profissional, pessoal, qual é a reflexão que você propõe? O que você quer chacoalhar nas pessoas? O que é preciso que o ser humano, para que ele tenha prosperidade, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, o que ele precisa perceber na vida? Olha, Ana, eu tenho um texto que eu gosto muito que eu acredito que é um dos grandes líderes da história da humanidade, que é Salomão. E ele tem um texto, um livro da sabedoria, que ele diz assim: concedei-me, Senhor, a sabedoria que partilha do vosso trono, pois sou uma pessoa fraca, cuja existência é breve, e não sou nada sem a sabedoria que vem de vós. Esse texto, dizem os exegetas, os estudiosos, que contém ali os 3 princípios da sabedoria. Primeiro, reconhecer de que, embora a gente tenha força, talento, nós somos frágeis, não precisa muito para machucar a gente. Segundo princípio da sabedoria, nós somos de existência breve, muito breve. Está cheio de pessoas que nesse momento estão levantando com a sua agenda cheia de compromisso, e no final da tarde quem desamarra o sapato dela é o médico legista. Então assim, a nossa vida é muito breve. E o terceiro princípio da sabedoria: autoconhecimento é importantíssimo para o ser humano, mas sem o conhecimento que vem do alto acaba não dando sentido para a história dele. Então essa conexão com o que é divino é importante. Mais do que nunca hoje, eu acho que o ser humano é dotado de dar sentido. Sentido para o seu trabalho, sentido até para as suas dificuldades, para as tragédias evitáveis e inevitáveis que todos nós vivenciamos. A logoterapia é o estudo desse sentido? Isso. O fundador dela é Viktor Emil Frankl. Ele tem uma história bacana, ele era um psiquiatra, psicólogo também, que foi preso na Segunda Guerra Mundial. Quando estourou a Segunda Guerra Mundial, ele já havia escrito toda a teoria da logoterapia. E quando ele vai para o campo de concentração, na cabeça dele, Judeu. Ele ia se aprimorar lá. Ele imaginou que ia ficar dentro de um galpão. Ele começa a passar pelas surpresas. No primeiro momento colocavam dentro de um vagão, no outro momento tiravam as malas, no outro momento tiravam as roupas, no outro momento tiravam os pelos do corpo, no outro momento separavam mulheres, crianças e pessoas doentes, já iam para a câmara de gás. E ele recebe então um uniformezinho de um ex-presidiário, já falecido. Quando ele coloca a mão dentro do bolso, ele relata que ele encontra ali uma oraçãozinha do Shema Israel: ouve, Israel, porque o Senhor teu Deus vai falar contigo. Ali ele entendeu que muito mais que escrever uma teoria sobre o sentido da vida, ele estava sendo chamado a experimentar da vida. E foi no meio do caos, ali, do sofrimento, que ele aprimorou, que ele desenvolveu, aperfeiçoou a teoria do sentido da vida. Então, no campo de concentração, ou no meio do caos, da dor, emergem 3 tipos de personalidade. Tinha aquelas pessoas que não davam conta da dor, se jogavam na cerca elétrica, cometiam suicídio. Isso hoje é uma realidade na nossa história, na nossa vida em sociedade. Sim, que os números mostram o aumento de suicídio. Comete o suicídio. Tinham aqueles que ficavam passivos diante da vida, diante ali da dor, debruçados em cima das suas fezes, da sua urina, da sua comida, passivos, como ali um morto-vivo. Não tinham força para se movimentar. Sem nenhuma expectativa. Exatamente. E tinham aqueles que, mesmo no meio da dor, de todo aquele sofrimento, além de ter que enfrentar a sua própria dor, ajudavam os outros. Quem eram essas pessoas? Eram todos aqueles que tinham por que viver. Eram homens, mulheres que tinham alguém esperando por eles, ou uma obra para ser acabada, ou um filho esperando, ou o pai, a mãe. Então daí vem a ideia, a linha de pensamento de que quem tem um porquê viver, ele enfrenta qualquer coisa. E esse porquê viver pode estar ligado a várias questões. Vários, aquilo que é valor para você. De vida. Que é valor para você. Então nós entendemos que de 3 formas, a logoterapia trabalha que de 3 formas o ser humano dá sentido para a vida. Através da prática do ato ou de um trabalho. Nós sabemos que ao longo da história da humanidade tem pessoas que deixaram um legado
fizeram do sentido da vida o seu trabalho. Vivem uma verdadeira missão, né? Através do amor, né? Através do sentimento experimentado, ou através da postura que eu tenho diante das tragédias da vida, aquelas que são evitáveis e as inevitáveis. Tufi, muitas pessoas que você já que, né, está inserido também nessa questão de falar sobre ambiente de trabalho, palestras desse sentido, trabalham sem sentido, sem encontrar sentido algum no que fazem? Com certeza. Né? É evidente, você percebe isso no país como um todo? Além de atender o grupo, eu atendo pessoas, né? Você vê que às vezes está muito ligado ali à tarefa do dia ou ao seu salário. Não que isso não seja importante, mas penso que isso é pobre demais diante daquilo que a gente pode desenvolver no ambiente de trabalho. Antes da entrevista, né? A gente falou, né, sobre outros teóricos que falam que a vida do sentido, né, em relação ao poder, em relação ao prazer, e esse sentido que é mais espiritual, né, da essência. Ele é mais valorativo, né? Eu procuro assim nas palestras. A gente pode ter sentido em tudo isso? Com certeza. É o olhar. Mais importante do que a situação, o momento, ou o que você está vivendo, é o jeito que você olha. Então a logoterapia, ela trabalha esse jeito de olhar para a vida. E eu posso mudar meu jeito de olhar para a vida? Eu acredito que sim. Tenho visto isso, Ana. Tenho visto isso nos atendimentos. Fazem 30 anos que eu trabalho com pessoas, né? Com gente. Trabalho com recuperação de dependentes químicos. Sim, esse trabalho que você faz com dependentes químicos vem já de muito tempo, né? São 30 anos trabalhando com dependentes químicos. O que te motivou a fazer isso? Qual foi o start? Falar, eu vou trabalhar... Olha, Ana, está muito ligado à minha própria história. Né? O que eu vou dizer para você não é coisa que eu leio em livro, é coisa que eu experimentei através da vida. Hoje eu sinto nos atendimentos que as pessoas gastam mais energia para buscar justificativas para o seu insucesso do que para buscar sucesso. E se eu quisesse ter justificativos para mim não viver, eu costumo dizer que eu teria desde lá da concepção. Eu sou fruto de um relacionamento extraconjugal da minha mãe com outra pessoa, numa época que casar grávida já era feio, você imagina casar grávida de um outro bem casado, então eu já tinha um motivo para mim não estar aqui. Você vai para o útero da mãe, você sofre todas as dores da mãe, uma moça jovem, né? Eu já tinha outro motivo para não estar aqui. A gente nasce, né? Daí a gente já nasce levando um tapinha na bunda, né? Antigamente era assim, já nasce apanhando, eu já tinha outro motivo. Depois, aos 2 anos de idade, eu fui dado para adoção. Eu sou filho adotivo. Então, assim, eu costumo dizer que eu vivi por 18 anos como um desgraçado. Desgraçado é a pessoa que não entende que tem a graça. Eu era um desses. E hoje eu atendo pessoas, Ana, desde pessoas que não podem pagar uma sessão de terapia, a empresários que viajam no mínimo 3 anos para a Europa. Esse olhar branco e preto, esse olhar do desgraçado que não entende a graça, esse olhar, né, negro sobre a vida, é igual. Ele perpassa por todas as camadas sociais. Exatamente. Então foi nesse sentido aí, né, desses 18 anos, eu costumo que eu só fui entender que a minha vida tinha um sentido, que a minha vida tinha um significado, que a minha história não tinha começado na relação sexual daquele homem, daquela mulher, que era além disso, né? Depois que eu perdi a minha mãe adotiva. Aquilo para mim foi um baque muito grande. Que era o exemplo de amor, foi quando você conheceu o amor da sua mãe adotiva. Exato. Eu digo que aquela mulher mudou a minha história, com o poder da acolhida. Ela já tinha criado 4 outros filhos, né? Ela não precisava ter abraçado aquela missão tão grande, né? Eu te escolhi. Uma vida simples, uma vida ali, uma mulher muito enérgica comigo. Eu já vejo o quanto ela me formou, o quanto ela me construiu, né? E a partir do momento ali, daquela dor, da minha tragédia naquele momento, né? Eu penso que a vida começou a me dar uma aula. Eu recebi uma aula, da mesma forma que eu percebia que ela estava indo embora, de alguma forma ela estava me trazendo para a vida, né? E eu lembro assim que é um dos momentos que eu não me esqueço, né? Que ali na hora do velório, de dar o último beijo, enfim, né? Não deixava ninguém fechar o caixão, porque eu não aceitava que fechassem o caixão dela. Eu lembro que eu abaixei, né? Quando eu me recompus, que eu abaixei para dar um beijo na testa dela, eu fui até o ouvido e disse: mamãe, eu estou voltando para casa hoje. E eu vou ser o filho que a senhora me criou para ser. De alguma forma, a vida ali, Ana, no meio da minha dor, ela começou a ter um outro sentido, né? E o jovem que era, na época, aprendiz de marginal, a criança problema na escola, a criança problema dentro da vila, ele passou E ali eu saí numa corrida louca, eu visitava a casa do dependente químico, eu queria ajudar, eu nunca fui usuário, não sei o que é a droga ilícita. Mas assim, sentido, fui tomado por um desejo, uma vontade de retribuir com o outro que haviam me feito. Entende?
E ali começou uma história. Eu sinto que eu comecei a fazer amizade com a minha história. A gente antes da entrevista falou sobre a linguagem do amor. A partir do amor da sua mãe, você conseguiu entender essa linguagem e por isso também traz com o trabalho do dependente químico a linguagem do amor? Com certeza, com certeza. Eu tenho tirado do trabalho... O amor não é piegas, né? Eu sou fundador de uma comunidade terapêutica lá, de regime fechado, né? Já são de pessoas com comprometimento grave com a droga. Né? Então eu tenho tido a graça de ver muita gente ressuscitar ali. Quando conseguem fazer essa amizade com a história. É o jeito que você vai olhar para ela. Você pode pegar a tua história e transformar ela numa pedra pesada que você vai amarrar no pescoço, para se deprimir, para se sentir vítima, ou você vai transformar isso em escada para você subir em aprendizado. Né? Isso eu levo para dentro do ambiente corporativo, Ana. Tá? Ajudando ele a dar sentido para aquele momento que ele está vivendo. Né? Então pensa um pouco, você antes de ser contratado para essa empresa, você deve ter feito uma prece, um pensamento positivo, você deve ter pedido para um amigo, torce por mim, né? Beleza, aconteceu, você está contratado, hoje você faz parte da equipe, o que é que você tem feito com isso que antes era uma graça que você pediu? Então ajudo ele a estar se analisando, a se percebendo, porque eu acredito muito nisso. As pessoas se acomodam? Não tem colaborador motivado se por trás do crachá dela tem uma pessoa que não está bem. Que não está bem. Então a relação, o ser humano é único, então ele não tem como ser alguém feliz na vida pessoal e ser extremamente feliz na vida profissional? Desculpa, eu não entendi a tua pergunta. O ser humano é um, né? Ele é tudo ali, várias nuances que convivem. Então não tem como ele estar feliz na vida pessoal e ser muito bem sucedido na vida profissional? Eu acho que é muito difícil. Provoca um desgaste muito grande. Eu acho que a gente disfarça. Mas dizer que nós conseguimos separar é muito difícil. Porque aonde você for, você vai levar você e o teu jeito de ver a vida. Né? E isso já gera um adoecimento também. Porque você imagina, nós passamos a maior parte do tempo no ambiente onde a gente trabalha. Você imagina você passar 8 horas, entendeu? Né? 48 horas, 40 mais às vezes, né? Semanais, disfarçando, Ana. Extremamente desgastante. Qual é o e as custo pessoas disso? adoecem. Hoje Qual a gente. É o custo disso? A questão de depressão, transtorno, angústia. Com certeza. Não vive o presente e isso reflete, já que a gente fala de ambiente de trabalho, em produtividade. Exatamente. Os ambientes corporativos hoje eles são extremamente competitivos, concorda? Sim. Exigem da gente aprimoramento, capacitação. Hoje quem está parado vai ficando para trás. Concentração, foco. Exatamente. Isso por um lado é bom. Por outro lado tem transformado ambientes de trabalho em verdadeiros ringues de luta. Às custas de um sucesso que se vive com a falsa ideia de que para mim ganhar o outro tem que perder. Falta ética? Essa é falta. É um estilo, é uma matéria que acabou sendo levada para dentro do ambiente corporativo que eu acho que está adoecendo as pessoas. Porque essa coisa da competição desleal. E aí quando você, que percorre o Brasil, né, tem uma agenda cheia, né, trabalhando nesse aspecto, existe também essa preocupação de reverter esse processo? Com certeza. E você traz uma outra proposta. Com certeza. Tem gestores que estão entendendo, né, que ele precisa de seguidores dentro da equipe dele, não de tarefeiros. Entende? Aquele funcionário que vem, ele está ali focado no salário que você vai pagar para ele. Ele não veste a camisa da empresa. Né? Primeiro problema, primeira dificuldade, ele vai só... Aí é a grande rotatividade de funcionários hoje. E muitas vezes é o próprio líder que forma esses tarefeiros. É o líder que dá o tom, né, Ana? Eu acredito que é o líder que dá o tom, é ele que dá a direção. Tudo que os liderados querem do líder é liderança. E se esse líder hoje ele não está preparado, né, repito, para gerar esses seguidores, ele vai construir tarefeiros. Como se preparar para gerar seguidores? Esse é o grande diferencial, é humanizar, é você trabalhar a valorização. Quando você tem uma equipe de 10 pessoas, essa equipe, essas pessoas são movidas aqui, Ana. Qual é o combustível da vida delas? O que é que preenche o tanque emocional delas? Valorização. Todos nós temos a necessidade de ser valorizado, aplaudido, reconhecido, não é isso? Né? Então o líder que consegue criar esse ambiente humanizado, né, essa harmonia, que consegue transformar, entendeu, esse ambiente corporativo, ele transforma aqueles tarefeiros em seguidores. Até porque traz mais segurança para o colaborador poder sonhar, poder ousar, criar, inovar. Digo mais para você, muitas vezes isso acontece, é normal da pessoa trocar às vezes um bom salário numa outra empresa pelo ambiente que ele vive. Por quê? Porque ali ele é ele.
ele consegue ser ele mesmo. Ali ele é reconhecido. Então, com a humanização, a gente consegue melhorar o desempenho profissional? Com certeza, esse é o objetivo, né? Fazer a equipe funcionar como equipe, fazer a equipe funcionar como uma família ali que vai vestir a camisa, né? Para que cada um deles seja óleo na engrenagem e não areia. E a gente fala muito sobre isso. E o que acontece ainda com um líder que não pensa nesse aspecto, Tufi? Ele tem uma visão distorcida ou ficou tão preso no modo tradicional do ringue, do espaço de trabalho, que tem dificuldade de enxergar por outro prisma? Eu acho que são os dois fatores, Ana. Né? Eu acho que são os dois fatores. A gente não pode desconsiderar que ele também é um ser, também é uma pessoa que também está ali por trás de um crachá. Né? Então, assim, hoje há um investimento, né, nessa formação das lideranças dentro da equipe. Os gestores já estão antenados nisso. Né? Então, agora eu vejo também pessoas que procuram a gente para dar palestra ou para fazer um treinamento, e ele está mais focado em fazer aquele funcionário simplesmente obedecer. Ele quer que ele produza. Ele não leva em consideração que por trás tem um ser humano. Né? Então aquela quantidade de exigência vai sobrecarregando esse ser humano. Qual o conselho que você daria para profissionais, seja líder, seja o seguidor, para que ele consiga superar as dificuldades e dar uma mudança positiva na sua maneira como trabalha e a maneira como enxerga a vida? Olha, Ana, eu costumo dizer que são com pequenos gestos que nós fazemos grandes transformações, não são coisas grandes não. Né? Eu acho que o líder, o gestor, que conseguir colocar dentro da sua agenda um tempo para conversa, o tempo para estar ali junto, o tempo para estar repartindo a visão, conectando eles com a visão, a missão, os valores da empresa, né? São coisas simples no dia a dia. É um parar, é um exercício de respiração, é um poema que você pode ler, é um texto bíblico, é uma boa música, né? É esse trazer essa equipe para o momento presente. Gente, nós temos uma missão no dia de hoje. Como é que nós podemos realizar ela? A poética, a arte, elas estão inseridas em tudo isso. Eu acredito muito nisso, Ana. Eu acredito porque o combustível do ser humano, ele é o amor. Ele é a valorização, né? Eu acho que você transforma o ambiente quando você consegue. E eu lido com gente o tempo todo. Eu lido com pessoas lá que tem gente que teria medo de entrar dentro da comunidade terapêutica. Mas quando você vê ali pessoas ali que eram consideradas lá fora, marginais, pessoas até perigosas, quando você consegue abastecer o tanque emocional dele, ele olhar para a vida de outro jeito, ele ser, né, um seguidor teu, ele está ali disposto a servir, ajudar, mudar a história dele, mudar a história do outro. Isso não é coisa que eu leio no livro, Ana, é coisa que eu tenho visto nesses anos todos. Carlos Tufi, meu entrevistado de hoje.